Olá! Seja bem-vindo ao canal Cristianismo e Judaísmo. Obrigado por entrar aqui. Não saia não, fica mais um pouquinho, porque tem uma palavra muito boa para você, né? Eu digo boa porque é verdade, mas também não vou dizer que é boa, porque o que eu vou falar aqui dói muito no coração. Porque profecias disse Jesus sobre os eventos que vemos hoje em Jerusalém, né? Estamos vendo lá uma guerra, já comentei muito sobre isso, nem vou entrar muito em detalhe, mas a gente percebe, que eu entro às vezes nos sites do povo de Israel, lá do povo árabe, a gente percebe o clima que está acontecendo lá a todo momento, né? Mas a gente percebe assim que existe uma força, uma expectativa de profecias do Tanakh, que fala que Jerusalém vencerá por causa de uma guerra de Magog. Guerra de Magog. Essa é a guerra que todos estão esperando, quando todas as nações se levantarão contra Israel, e assim o Eterno se levantará, e já sabemos mais ou menos o que vai acontecer, que eu não vou entrar aqui em detalhe sobre essa guerra de Magog. Mas é bom lembrar, olha, é bom você lembrar que a mesma expectativa da guerra de Magog, ela, vamos dizer assim, ela pairou o clima dela sobre os eventos ocorridos no ano 66 a 70, né? A mesma atmosfera, a guerra de Magog, os mundos vão se voltar contra Israel, pairava sobre Jerusalém no ano 66 e 70. A mesma atmosfera se levantou na segunda revolta do ano 105 da Era Comum. A mesma, né, atmosfera. E depois na guerra de Bar Koziba também parou, porque eles tinham aquela perspectiva de que a guerra de Magog se cumpriria, né? Então vamos à guerra, porque o Eterno vai fazer um milagre. Tinham aquela fé poderosa, porque fé todo mundo tem. Às vezes está na direção errada, mas tem a fé, a certeza, e vai naquela convicção e vai até o fim, e o fim chega mesmo, né? Então, essa ideia hoje que nós temos hoje, que esse conflito que está levantando as nações do mundo todo contra Jerusalém, contra Israel, condenando o Estado de Israel, é a cumprimento da guerra de Magog para cá mesmo. Essa mesma atmosfera ocorreu no ano 70, aconteceu nos anos de 105, na segunda revolta, aconteceu no ano 135, é a mesma coisa. E para quem não sabe a história, Israel perdeu todas essas guerras. Perdeu a da primeira revolta de Jerusalém, 66 e 70, perdeu na segunda revolta e na terceira revolta, e definitivamente Israel foi arrancado da sua terra, espalhado pelo mundo. Ficou lá alguns povoadozinhos, mas os mais pobres, né? Mas ali acabou, né? E a Israel ficou 2 anos aí, 2000 anos, sofrendo, sem nação, sem terra, espalhados, mas para cumprir também a verdadeira profecia do Eterno, de Deus Pai, né, do Tanakh. É a profecia de que Israel, o povo de Israel, seria disperso pelo mundo. Esta aconteceu, mas aquela da guerra lá, que queria trazer Gog de Magog, não aconteceu. Por quê? Essa é bom, importante. Porque é preciso entender o significado dos tempos e da época. Se você ler os evangelhos do Senhor Jesus, os 4 evangelhos, você judeu que não conhece o evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia, porque são os documentos mais próximos que temos do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Aquele que por natureza você não quer ouvir falar, mas olha, as profecias dele
elas lançam luz para o que está acontecendo hoje. É por isso que deve olhar. Examinar tudo e verificar qual é a verdade. Muito bem, voltando aqui ao ponto que eu quero chamar a atenção. Quais as profecias de Jesus que ele fala da destruição de Jerusalém? Na verdade, os 4 evangelhos, eles mostram que Jesus profetiza a destruição do templo. Tá? Nos 4 evangelhos, pode ler todos eles. Mais ainda, ele só fala de uma restauração depois da sua vinda. Ou seja, se ele não vier, não haverá restauração. Só haverá restauração de tudo quando ele vier. Leia os 4 evangelhos. Amém? E se você for ler o Apocalipse, que também é um livro do Senhor Jesus, por sinal, o autor é o Eterno, é o Pai Eterno, Todo-Poderoso, que deu a Jesus e Jesus deu a seu discípulo. Eu vou chamar, é o 5º evangelho, tá? Os 4 falam do Senhor Jesus, e o 5º também do Senhor Jesus, já como um rei soberano, na sua forma sobrenatural. Então, é interessante que você conheça os 4, as profecias, e também o 5º, o livro, que é o Apocalipse, né? O Apocalipse, que são também do Senhor Jesus, cópias fiéis, né? Das palavras dele, das suas profecias. E nenhuma delas mostra que Jerusalém será bem sucedida sem antes o seu rei, o seu Messias, o próprio Jesus aparecer, né? Já falei muito, vamos para o texto. O texto que nós vamos considerar agora é Mateus 24, tá? E aqui está a essência de tudo. Mateus 24, versículo 1 em diante. E olha, eu estou lendo aqui uma Bíblia da minha esposa, João Ferreira de Almeida, e diz assim: e quando Jesus, versículo 1, ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo, né? Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha só, o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, né? Ele, a base das profecias dos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jerusalém novamente seria destruída. Era a sua mentalidade. E ele deixou esse momento para falar já no final, na sua última semana de vida. Ele deixou para falar este detalhe para não deixar o povo assustado, os seus discípulos assustados. Aí já veio falar no final. E é interessante que a estrutura, o prédio de Jerusalém, nos seus dias, que houve uma reforma feita por Herodes, que nós temos a história, conta isso, a grande reforma que durou muitos anos, passou dos dias do Senhor Jesus, né? Foi até o ano, parece-me que 61 ou 60, foi quando completou-se a reforma do templo, né? Pois bem, eles admiravam aquela arquitetura, aquele desenho, palácio gigante, construção belíssima, e achavam que aquilo ia perdurar, porque, sabe, aquela tradição, para mim jamais isso aqui vai ser destruído. Aí perdoar e diz: olha, mestre, olha como é lindo esse prédio, olha como é bonita essa arquitetura. Ainda hoje, quando você anda na rua, vê prédios, arranha-céus, prédios palacianos, governamentais, uma belíssima desenho, belíssima estrutura, você se admira. Ele também viu que os seus discípulos se admiravam com aquilo, e para surpresa, ele disse para eles: vedes isto? Em verdade vos digo que não vai aqui ficar pedra sobre pedra. Vala, meu Deus do céu! Que palavra! O Senhor Jesus diz: você que está em Israel,
Preste atenção. Você que está em Israel, em Jerusalém, ouça o Senhor Jesus. Você nunca quis ouvir, mas ouça. Porque no passado ele falou isso. E acredita-se que no ano 66 ocorreu aquele conflito e cumpriu-se as palavras numa época que não se esperava que acontecesse aquilo. Jamais alguém esperaria que Jerusalém fosse destruída, que os romanos voltariam com uma fúria total e devastaria totalmente. Foram em três ocasiões que os romanos despedaçaram aquela região e transformaram ela numa Palestina. Foi o nome que foi dado por um dos seus imperadores. Agora veja bem, preste atenção. Novamente nós estamos mostrando a você, judeu, que as palavras do Senhor Jesus vão se cumprir novamente. E por quê? Por quê? Porque você pode falar, no passado foi por pura sorte. Mas agora não é sorte não. Jesus já está falando. Não há uma profecia do Senhor Jesus que indique que Jerusalém será bem sucedida nessa guerra. Se você é cristão, se você lê a palavra de Deus, agora eu vou falar com o povo cristão. Você crê no Senhor Jesus, creia nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus dizem isso. Você pode orar por Israel, pode orar pela sua paz, orar por Jerusalém, mas as palavras do Senhor Jesus vão se cumprir. Viu? Aceite isso. Você está vendo que os dias de Jerusalém estão chegando ao fim. Os dias do povo de Israel naquela terra estão chegando ao fim. O dia do Estado de Israel, pelas palavras do Senhor Jesus, não tem futuro. Viu? Minhas palavras? Não, são de Jesus o Messias. Aí resta a questão. Será que vai acontecer? Olha, eu, servo do Senhor Jesus, que eu acredito nele, se não acontecer o que está escrito aqui, aí, né? Será que vale a pena continuar acreditando em Jesus? É a pergunta, né? Mas eu acredito que vai acontecer o que está aqui, né? Jerusalém, essa guerra é o fim de Jerusalém, é o fim de Israel, é o fim de Israel. Lamento falar isso, mas é mesmo. E Jesus ainda disse mais, presta atenção, ele falou mais, no versículo, quando, pois, virdes que a abominação de desolação, de que falou o profeta Daniel, versículo 15, está no lugar santo, que leia e entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Versículo 21, ainda diz mais, e quem estiver no campo, não volte atrás à busca de suas vestes. Fuja! É o que ele está dizendo aqui, fuja! Vá para longe! Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, nem no shabat, não fuja no shabat. Olhe para que você não fuja no shabat, fuja antes, tá bem? Porque é proibido fugir no shabat, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Ele fala de uma grande aflição. Então ele está explicando aqui que Jerusalém vai ser cercada, né? A terra de Israel está sendo cercada, e ele fuja, não volte para procurar sua roupa, vá sem com as roupas do corpo, saia desse lugar. Se você é grávido, se você amamenta, se você tem filho pequeno, ama a sua família, fuja de Israel, fuja. É o que Deus está nos mandando essa mensagem através de Jesus. Pode ser
que ele esteja certo, pode ser que ele esteja errado, pode ser que Jesus não está falando a verdade, ele não é o Messias. Talvez tenha razão, Jesus não é o Messias. Para que acreditar nisso? Para quê? Essas dúvidas, elas são assim boas e más. Boas, porque faz você querer saber a verdade. Má, porque pode induzir a um erro. Qual o erro? De achar que está tudo bem. O Eterno vai continuar conosco, o Eterno vai nos ajudar, tudo vai dar certo. Pode acontecer isso. Pois aconteceu no passado, mas não, você diz que não. Então vamos ver agora, tá certo? Ele bem dá uma sugestão aqui da situação final. Bem esse versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então ele está dando aí assim, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então aqui eu quero abrir uma aspa para explicar que o Estado de Israel vai passar por uma aflição muito grande mesmo. E os seus inimigos, hoje, os árabes, os palestinos, estão com sede de sangue, por causa das criancinhas que foram mortas, despedaçadas, mulheres despedaçadas lá. Tamanha crueldade do Benjamim, de jogar bomba despedaçadora sobre as pessoas, né? Ah, mas ele avisou para sair, né? Sair, vão para casa, vão para outra casa que vocês têm lá não sei aonde. Vão andar pela rua, bestar e ficar dormindo, urinando na rua. Ele é muito bonzinho, Benjamim. Mas a palavra aqui é essa. O Senhor, o Eterno, pelas palavras de Yeshua HaMashiach, que segundo o entendimento dos apóstolos, ele é o profeta. Ele é o que fala a palavra de Deus pela sua boca. E se ele realmente for o profeta, olha, povo de Israel, o Eterno está com ele. E as palavras do Eterno que ele botou na sua boca se cumprirão novamente. Então você procure saber a certeza de quem você está crendo. Porque nesse momento vai haver um momento que vai fechar o cerco. É um momento de dúvida, é um momento de medo, de tensão. Depois vai afrouxar o cerco. Aí dá tempo de fugir. Então fuja, saia. Espere esse momento. Vai acontecer isso, como aconteceu no passado, né? Aquele governador romano lá da Síria, né? Eu não lembro mais o nome dele. Foi um governador romano, foi lá em Jerusalém e foi atacado pela milícia judaica e foi derrotado, né? Quase ele morre. E foi pego de surpresa numa armadilha lá, de tocar, e pegaram eles, quase destrói uma legião. E aí eles fugiram. E eles disseram assim, vencemos. Aquele foi o momento, Sesto Galho, parece o nome dele, Sesto Galho. Ele cercou Jerusalém, aí passou uns dias, cercado. Depois ele decidiu desfazer o cerco, porque recebeu notícia para ir não sei para onde. E ele foi com o seu exército. E no caminho o seu exército foi dizimado, quase dizimado, né? Mas aquilo ali deu força para os milicianos, nós vamos vencer. E foi nesse momento que era a hora de fugir, né? Que saiu o cerco. Quem fugiu, fugiu. Quem não fugiu, tempo depois, veio o general Tito, com seu pai Vespasiano, cercou Jerusalém, dessa vez foi para aniquilar. Foi quase 2 anos de cerco. Quem saísse morresse, quem ficava morria, né? Essa é a história verdadeira. Então Jesus está nos mostrando que algo similar poderá acontecer com a terra de Israel. Viu? A coisa vai apertar, mas vai haver depois uma negociação, vai haver um alívio, um relaxamento. É hora de fugir. Saia, salve sua vida. Não vá se esconder no bunker, porque o bunker de Jerusalém do primeiro século, aquela fortaleza de Massá,
Você viu o que aconteceu lá com eles, lá, né? Viu? Foi importante, protegeu-os até o dia de sua morte. Morte pelas suas próprias mãos. Veja lá a história, tá bem? Eu encerro aqui considerando Mateus 24, mas tem outras profecias que eu vou mostrar que Jesus, Yeshua, o Mashiach, ele falou. Que Deus abençoe a todos, que abra o seu coração para a vinda do nosso Senhor Jesus, o Mashiach verdadeiro. Amém.